Isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Nossa meditação aqui sobre os 5 controles da vida principais. E nesse primeiro vídeo nós iremos falar sobre o controle emocional. Ele é um dos principais. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito daquilo que nós iremos falar aqui agora, tá? Presta muita atenção. Eu vou sair aqui da tela e nós iremos falar desse controle emocional. Aprender apenas esta lição o levará pela maior parte do caminho para o domínio das outras 4. Tá? Esse assunto do controle emocional, ele é muito amplo, como todos os estudos que nós estamos abordando aqui. É óbvio que nós não estamos pretendendo encerrar os assuntos. Eu sempre falo isso, por quê? Porque nós estamos em constante. Eu estou cada vez mais lendo, relendo livros, fazendo cursos para ir nessa caminhada. Ah, Gustavo, vai ter fim um dia? Não, não vai ter fim, porque nós somos seres humanos finitos, limitados, e nós carecemos cada vez mais reforçar nossa mente para aquilo que é essencial para crescimento emocional, espiritual, crescimento da nossa vida, de como nós podemos nos tornar seres humanos melhores, né? Dentro daquilo que você objetiva na sua vida, você objetiva mudar, né? Ser um pai melhor, um marido melhor, no caso, uma esposa, filho, filha, estudante, um melhor profissional na sua área. Assim, de uma maneira geral, nós devemos buscar cada vez mais ser o melhor naquilo que nós estudamos, naquilo que nós nos empenhamos em fazer. Às vezes vamos conseguir, às vezes não iremos conseguir, mas a busca por melhorias ela tem que ser constante. É por isso que às vezes eu costumo falar com pessoas e às vezes soa como um pouco de arrogância quando você desestimula a pessoa, você, você quer tirar a pessoa da frente da televisão ou de alguns besteiros que nós vemos, né, por aí, por uma simples iniciativa de você querer estimular o crescimento emocional, o crescimento de inteligência daquela pessoa. Então, assim, você atingir níveis altos, como no que diz respeito aquilo que você vai colocar como objetivo, né? Você vai precisar realizar algumas mudanças. E essa parte emocional, ela é uma das mais importantes porque nós vivemos numa época em que a depressão toma conta da sociedade no modo geral. Nós vemos o crescimento, né, gritante de doenças emocionais. Nós vivemos agora, por exemplo, na época do Covid, né? 2020, nós estamos gravando esse vídeo, então nós estamos aí vivenciando uma doença que não somente o seu aspecto principal da doença mesmo, que é a falta de ar, que é até mesmo levar ao óbito, né, que é o coronavírus, mas um efeito que foi generalizado, né, que praticamente afetou quase a maior parte das pessoas foi a parte emocional, a parte mental, né? Isso daí entrou nas casas, né? E os efeitos vão ser muito mais desastrosos do que a própria doença, o próprio vírus, né? Então essa parte emocional ela é muito importante, principalmente nos dias atuais que nós vivemos, que é você, de fato, você buscar esse controle emocional. Você controlar e falar, opa, peraí, primeiro de tudo, vamos falar aqui do coronavírus, né? Vamos dar um exemplo aqui. É um inimigo invisível, até o momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, não tem vacina, então eu vou tomar alguns cuidados, porém, isso não vai entrar na minha mente, isso não vai afetar a minha educação com as pessoas,
Isso não vai afetar a forma como eu ainda imagino a sociedade, o mundo, a minha fé, a minha crença, né? Essa parte emocional ela é muito importante porque ela, ela pega o ser humano naquilo que ele tem de mais de mais próximo de Deus, no modo de dizer assim, né? Se você acredita ou não. Mas o processo de crescimento, de sabedoria, de conhecimento, vai mostrando o quanto a nossa mente, ela é, por mais que limitada, por mais que finita, ela pode ir se expandindo cada vez mais e você vai vendo, né, como se fosse um mar de pessoas cada vez mais se afundando em problemas sociais, em problemas emocionais, em problemas coletivos, né? Quando eu falo de problemas coletivos, aí você vê aquele monte de pessoa acompanhando ali uma fila e sem saber por que está acompanhando aquela fila, né? A pessoa ela é simplesmente ela entra na fila e se você perguntar por que você está nessa fila, ela vai falar tô nessa fila porque todo mundo, né? Se tem esse monte de gente aqui na fila. Mas você sabe por que dessa fila? Você sabe o que que tem lá na frente? O que que vão estar dando? Se, se de fato é necessário você ficar aí? Perguntas básicas, elementares para o nosso raciocínio, para a nossa inteligência. Nós vemos que as pessoas ultimamente não se fazem, né? Simplesmente repetem, né, aquilo que a maioria ou a massa está fazendo. Então, assim, nessa questão de controle emocional, é exatamente de você se perguntar por que eu vou fazer isso. No quesito dos mais jovens, assim, né, no assunto de questão de mais jovens, nós não vemos esse tipo de pergunta numa roda de jovens que estão usando droga, fumando cigarro, bebendo, né, bebendo bebida alcoólica e nós não vemos, às vezes existe essa ausência de um deles se perguntar, fala, mas por que isso? Por que eu preciso curtir a minha juventude dessa maneira? Por que eu preciso mostrar que eu sou adulto fazendo isso? Né? Por que eu preciso pular estágios? Então, assim, controle emocional ele serve para todas as fases da nossa vida. Né? No que diz respeito à criação dos filhos, por exemplo, eu tenho uma filha pequena e às vezes a gente perde essa questão do controle emocional e não se pergunta e não se fala a si mesmo daquela situação em específico o que, que você tem que fazer de melhor. Então o controle emocional, ele de fato, ele vai permear quase todas as outras coisas, né? Eu tomei um grande tempo para falar sobre isso, que é mais para você ter uma abrangência do assunto, né? Que é você pegar toda uma tudo em sua volta e, por exemplo, fazer essa pergunta: o que que você deseja, né? O que que você deseja? Qual o problema que você deseja resolver ou aquilo que você quer conquistar? Quando você se faz essa pergunta, o que que eu desejo? Ah, eu desejo resolver tal problema. Eu desejo perder peso. Mas por que que você deseja emagrecer, né? É só para ter menos gordura no corpo? Ou é por causa do modo como você pensa, como você se sentiria, né? Se caso você perdesse esses quilos, né? Ganhando mais energia, mais vida, mais vitalidade, né? Tornando-se uma pessoa mais atraente para os outros, né? E projetando lá na frente assim uma autoconfiança, uma autoestima. Por que você quer perder peso? É uma pergunta de você raciocinar, mas eu quero mostrar para alguém ou eu quero realmente para mim, para minha saúde, para benefício próprio, para aumentar minha autoestima, para mim ser uma pessoa mais saudável, para mim ter uma perspectiva de vida melhor, né? Agora, por que você deseja isso? Que é exatamente isso que a gente falou. Então, assim, praticamente tudo faz está relacionado
ao que a gente sente, né? Está relacionado ao que nós sentimos sobre um determinado assunto. Quando você pega por exemplo, uma covardia, vamos falar assim, uma covardia referente à torcida organizada, né? Torcidas organizadas, quando se juntam, encontram uma pessoa que torce ou que está com a camisa de um time que não seja o dele, e aquelas pessoas se unem ali para fazer o mal ou para fazer uma. O que está acontecendo ali? Na verdade, é uma indução, né? É uma indução, são tudo levados pela emoção e por uma coisa tão fora da razão que ali tomam aquela atitude, né? Eu tô querendo falar de controle emocional e tô dando só um exemplo. É você tomar uma atitude sem saber por que está fazendo, sem calcular o mal que está fazendo e o porquê de estar fazendo. Simplesmente fazem, né? Não tem razão, não tem sabedoria, não tem um raciocínio por trás. Então, trazendo para aspectos da sua vida, especificamente, por que você deseja fazer isso? Por que você deseja montar uma empresa? Por quê? Qual que é o porquê? Qual que é o seu porquê, né? Para tudo você tem que ter um porquê. Como eu já disse, tudo o que fazemos é para mudar a forma como nos sentimos. As atitudes que você toma, né? As atitudes, as ações que você vai tomar na sua vida daqui para frente. Eu espero que, analisando esses vídeos, você tome elas de caso pensado. Por que eu vou dar tudo que meu filho quer, né? Por quê? Qual que é o intuito? Eu estou querendo substituir o quê? Eu estou querendo substituir a minha ausência de presença física? Será que o presente que ele quer, por mais que eu possa dar, será que não é melhor eu passar um tempo de qualidade com ele, saindo, passeando, e se possível até mesmo dando esse presente? Mas será o que, que vai valer mais? O que, que vai marcar mais? A ida dele junto com você até o shopping, até a loja, aí você comprando, tomando um sorvete? O que, que será que vai ficar mais gravado na mente dele, né? Então são coisas que mudam e mexem com o nosso emocional, que às vezes a gente não presta muita atenção, né? Nesse sentido aqui, devemos usar a inteligência ao nosso favor. É exatamente você se fazer essas perguntas e fazê-las voltarem para você, né? Que é fazer você ter uma parte no seu emocional na qual você vai assumindo os controles, né? Será que isso que está acontecendo é passageiro? Será que as coisas, conforme elas estão acontecendo, por exemplo, conversando com alguns empreendedores, e a maioria tiveram momentos de desejar fechar, desejar desistir, né? Voltar atrás. E o que os levaram a prosseguirem? Ou aqueles monte de pessoas que já desistiram, o que será que os levaram a desistir? Então são coisas que a gente tem que se perguntar. Peraí, por que eu estou desejando desistir? Por quê? É a dificuldade? É o tempo? É não achar, não confiar mais nisso que antes eu confiei bastante? Então, são coisas que nós devemos utilizar a inteligência a nosso favor e procurar um conhecimento emocional, né? Aonde você vai justamente fazer essa pergunta. Você conhece suas emoções? Então, assim, é você olhar para você, olhar aquilo que te motivou agora e lá na frente, durante as dificuldades, durante os problemas, isso vai se voltar como se fosse um bumerangue contra você e vai praticamente olhar para você e perguntar assim: será que você gosta e quer muito isso mesmo, a ponto de enfrentar isso, esses problemas, a ponto de ir atrás, de correr atrás, de perseguir o seu objetivo, por menor que ele seja? Quando eu falo por menor que seja, é porque às vezes para uma pessoa é montar uma empresa e às vezes para outra pessoa é simplesmente perder 5 quilos. Então, assim, independente do que seja, aquela pessoa ela vai ter, cada um vai ter o seu problema específico. Por mais que para um pode ser pouca coisa, para outro muita,
mas em específico aqui, cada caso sendo um caso, você tem que analisar e observar aquilo que de fato é importante para você e você procurar conhecer as suas emoções, procurar conhecer a forma como você reage em meio a tantas questões na nossa vida, né? Então esse por isso que eu disse lá no começo que você conhecendo esse controle, você vai conhecer todos os outros, porque ele é extremamente importante. O controle emocional, ele é primordial, ele é o mais importante de todos. Porque se você tem que ver como você reage em frente a um pôr do sol lindo, maravilhoso, numa casa na praia, maravilhosa, e você olhar e falar assim, o que, que eu estou sentindo aqui? Pô, isso aí é maravilhoso, são emoções boas. Agora, quando está no fundo do poço também, você tem que fazer essa pergunta. O que que isso me agrega? O que que isso me traz? Por que que eu estou aqui? O que que me levou a chegar até aqui? O que que eu tiro de aprendizado disso? E o fundo do poço e o pôr do sol, ambos são situações, são momentos que você tira aprendizados de cada um deles. Então, controlar suas emoções é você aprender, tanto estando num looping, né, de uma montanha russa, tanto lá em cima, olhando de cima, quanto depois quando desce e lá embaixo, você procurar uma maneira de subir novamente e assim você tirar aprendizados desse percurso, né, de todo esse percurso. Curtir a emoção do momento ali que você está vivenciando, né? Então é isso. Então, esse primeiro foi um pouco mais longo, eu vou tentar diminuir no tempo nos outros, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir prosseguir aqui nos assuntos que são essenciais para o nosso crescimento, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Não perde o, desculpa a demora, mas não perde o foco aí. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos desses 5 controles essenciais para a nossa vida, tá legal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.